Olá, eu me chamo Beatriz Leal e fui convidada pela Scope para falar sobre gestão de projetos. Atualmente eu moro em Brasília, presto serviços de consultoria e assessoria a projetos internacionais, de eventos e também projetos com foco na melhoria da qualidade. Eu vou apresentar alguns conceitos e aspectos gerais sobre o gerenciamento de projetos e destacar aí algumas ações que eu, na minha opinião, considero fundamentais para o sucesso de qualquer tipo de projeto. Bom, então para começar, eu acho importante a gente definir o que é projeto. Nós temos aí diversos autores e o próprio dicionário que aborda vários contextos da palavra, mas tem uma definição que eu acho que tem mais a ver com os nossos projetos do dia a dia, sejam projetos pessoais ou executados em âmbito profissional, que é a definição trazida pelo guia PMBOK. O PMBOK é esse livro aqui. O meu é a 5ª edição, já existe uma versão atualizada, e ele é publicado pelo PMI, o Project Management Institute, que aborda conceitos, diretrizes e boas práticas do gerenciamento de projetos. E ele define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um determinado produto, serviço ou resultado único. Então, por aqui, nós já podemos entender que um projeto tem início, meio e fim e que ele aloca recursos materiais e humanos também de forma temporária, visando atingir um objetivo diferente, fora daquele da nossa rotina. Então, assim, se você na sua organização executa trabalhos repetitivos de forma contínua, isso não é considerado projeto. É provável que sejam processos ou operações de manutenção do negócio. E o que são programas, então? Um programa seria um pacote de projetos gerenciados aí de forma coordenada, visando um resultado que, se realizados isoladamente, não nos trariam o mesmo benefício. Um exemplo aí para a gente ilustrar isso. A construção de uma nova sede comercial, por exemplo. Normalmente engloba um projeto de engenharia, um projeto paisagístico, um projeto de divulgação do cliente-alvo, talvez um evento de inauguração e talvez outros mais também. E aí um programa é encerrado quando todos esses projetos são entregues e quando já se atingiu aí o objetivo em sua totalidade. E o conjunto de programas, projetos e operações forma então o portfólio da organização. Vamos pensar agora a respeito da figura do gerente de projetos. O que ele tem que fazer? Que qualidades ele precisa ter? Bom, o gerente de projetos é o responsável por planejar, organizar e gerenciar todas as atividades e os nossos recursos, coordenar o time envolvido no projeto, fazer o controle desse projeto e gerar os devidos relatórios. Por isso que um GP ele precisa ter, além de habilidades de gestão, habilidades técnicas e de soft skills para conseguir levar esse projeto junto com a sua equipe a uma entrega conforme o escopo, prazo e orçamento que foram pré-determinados. Aí com qualidade, porque não adianta nada eu entregar um projeto sem estouro de tempo e orçamento, que já é bem difícil, e no final ele não cumprir com os requisitos de qualidade e as expectativas de todas as partes interessadas. Bom, um projeto, por si só, ele já é sempre muito desafiador, porque os recursos financeiros, de tempo e de pessoal, eles são sempre limitados. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pegar aí o exemplo de uma cooperativa vinícola. Quais seriam os projetos que ela poderia considerar executar? Bom, talvez um projeto de expansão, projetos na área de comercialização, de logística, de pesquisa de mercado, projetos de fusão, de parcerias, de estruturação financeira, projetos de marketing, de TI. Que mais? Talvez um projeto na área de recursos humanos, projetos de inovação, projetos sociais, enfim, essa lista aí pode ser longa. Mas vamos supor que cheguem todas essas propostas na mesa dos executivos e os recursos são limitados. E aí, como é que faz? Como que essa vinícola seleciona os projetos que vão entrar para a sua carteira, que vão ser executados? Bom, essa decisão, ela não ou vamos dizer assim, ela não deveria ser subjetiva. Tem que haver aí uma análise de alguns critérios, E quais seriam esses critérios, então? Bom, o primeiro deles é o alinhamento estratégico.
Por quê? Porque eu tenho que focar os meus esforços, ou melhor, os esforços dessa cooperativa naquilo que vai levá-la a realizar o seu propósito maior, né? Por exemplo, se essa vinícola tem seu objetivo estratégico abrir mercado em outros países, um projeto de exportação pode ser sim muito interessante. Mas se ela tem como meta crescer no mercado interno, um projeto aí de ação mais local, né, tem mais alinhamento estratégico. Depois disso, um outro critério que eu tenho que levar em consideração é o fator de urgência. Porque alguns projetos, eles só fazem sentido se forem realizados num determinado período ou época do ano. Depois, eu tenho aí um outro aspecto muito importante, que é o apoio das partes interessadas. E quem seriam as partes interessadas nesse exemplo da vinícola? Além, né, da diretoria. Os produtores, fornecedores, funcionários, clientes, consumidores, todos aqueles afetados direto ou indiretamente pelo projeto formam as partes interessadas ou os stakeholders, como nós chamamos. E quanto mais esses grupos pressionam ou abraçam o projeto, mais relevância ele vai ter. E todo esse apoio, principalmente das instâncias superiores da empresa, é fundamental para que o projeto seja bem sucedido. Outro fator que eu preciso considerar aí é o fator risco, porque às vezes os benefícios financeiros são tão extraordinários, mas aí os riscos vêm e são altos, que inviabilizam aí a execução desse meu projeto. Mais um aspecto que eu preciso considerar é o de recursos humanos. Eu tenho gente suficiente para trabalhar nesse projeto dentro da minha organização? Eu tenho aí as competências necessárias, os profissionais com habilidades certas para garantir um bom estudo, planejamento e execução desse projeto? Eu vou contratar? Eu tenho condições de terceirizar uma consultoria? Às vezes a organização ainda não tem maturidade para levar um certo projeto adiante e ela precisa parar, talvez optar por projetos menores, menos ambiciosos. E aqui eu queria abrir um parênteses, porque talvez alguém possa estar pensando que de fato a minha cooperativa não tem a estrutura de uma vinícola, talvez sejam poucos funcionários, e talvez nem tenha aí o seu planejamento estratégico ainda. Eu daria uma sugestão nesses casos. Façam um planejamento estratégico. Definam isso como o próximo projeto. E se já talvez tenham um planejamento, nós estejamos aí no momento propício para revisá-lo ou ainda torná-lo mais conhecido por todos os colaboradores, para que todo mundo vista a camisa e caminhe na mesma direção. Mas continuando, independentemente da metodologia que a gente utilize, que hoje existem muitas, um projeto ele vai passar por um ciclo de vida com atividades e fases, né, que vão sendo cumpridas no seu decorrer. E esse ciclo ele começa com a identificação do desafio que precisa ser resolvido por meio do projeto. Aqui as perguntas que eu preciso responder são: eu vou resolver o quê e para quê? É aqui que eu verifico também essa questão do alinhamento estratégico. Depois que eu tenho a resposta para essas duas perguntas, é que eu vou passar para a fase seguinte, né, que é a fase de planejar, a fase do planejamento do meu projeto. E durante a etapa do planejamento e as suas subetapas, é que vai se detalhar melhor o escopo, as metas, os objetivos, os indicadores, as restrições, premissas, enfim. Também ocorre aí o detalhamento das minhas atividades, a organização dessas atividades dentro de um cronograma, o levantamento de todos os recursos necessários, dos riscos e como se dará a resposta aos riscos. E eu vou pensar aí também como que eu vou me relacionar com cada uma das partes interessadas e fazer um plano de comunicação do meu projeto. E sobre essa questão da comunicação, que eu queria destacar um dado interessante. Um estudo recente do PMI mostrou que 64% dos problemas ocorridos em projetos estão relacionados aí à falta de comunicação ou a uma comunicação ineficaz. E aqui tem muita gente que confunde o gerenciamento da comunicação com o gerenciamento dos stakeholders. Apesar de eles serem, assim, digamos, codependentes e gerenciados durante todo o ciclo do projeto, são coisas aí diferentes.
O gerenciamento de stakeholders, ele vai focar em entender o perfil das pessoas, das partes interessadas, conhecer a fundo as expectativas e gerenciar aí relacionamentos. Enquanto que o gerenciamento da comunicação vai se preocupar em criar, coletar, distribuir e armazenar informações. Eu, Beatriz, penso assim: se eu dedico um tempo nessa etapa mapeando os meus stakeholders e mais um tempo para planejar a comunicação, eu ganho tempo durante a execução do meu projeto. Por quê? Porque durante o meu planejamento e montagem do plano de comunicação, eu vou aí definir quais são os meus modelos de documento, como que eles serão armazenados, se eu vou salvar tudo num software, na nuvem, no site do projeto. Eu vou me preocupar com questões de confidencialidade e de segurança dos meus arquivos, nomenclaturas, definir regras de versionamento, qual que será o canal oficial para repassar informações, para combinar coisas, quem vai poder repassar essas informações, entre outras coisas mais. Porque a gente tem que lembrar que normalmente as pessoas que compõem a equipe do projeto também continuam atendendo outros setores da empresa ou colaboram inclusive em outros projetos também. E se a gente não definir aí diretrizes de comunicações claras, mais cedo ou mais tarde vão surgindo aí uma série de confusões e mal-entendidos que eu tenho que parar para resolver. Isso vai também causando insegurança, a equipe vai se desgastando, desmotiva, né? E quanto mais pessoas eu tenho envolvidas no meu projeto, melhor precisam ser essas diretrizes, esse plano de comunicação. A próxima etapa do projeto, então, é de execução e controle. E aqui eu destaco que tem que haver um controle contínuo para identificar possíveis desvios e também garantir que os requisitos estão sendo atendidos, poupar retrabalho, desperdício de recursos, etc. E aí eu chego na etapa final de encerramento do projeto, que ocorre depois que eu encerrei todos os contratos, fechei meu caixa sem nenhuma pendência e fiz os devidos arquivamentos e repassei as orientações de manutenção ou, vamos dizer assim, de continuidade daquele produto ou serviço que foi criado pelo projeto. E aqui a minha última dica tenha um arquivo de lições aprendidas. Registre o que deu certo, mas anote também as falhas que ocorreram. Guardar as dificuldades e como que elas foram aí resolvidas no meio do caminho, garante a memória do projeto. Porque a probabilidade de você esquecer e talvez aí cometer os mesmos erros no futuro ou num próximo projeto é relativamente grande. Mas então é isso, gente. Acho que eu já me estendi. Eu queria dizer que se surgiram dúvidas ou se eu puder ajudar com alguma coisa, se você quiser dividir experiências comigo, eu vou ficar feliz em receber o seu e-mail. Eu acredito que é aí na troca de conhecimentos, na conversa que a gente também aprende, cresce e se fortalece. Obrigada a você que assistiu, obrigada Scope e sucesso nos projetos de vocês.